Cumprimento os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Confesso para os irmãos que eu estava um pouco desmotivado a fazer este vídeo hoje, mas fui impactado. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Passamos 4 dias abençoados em festividade, festa do Círculo de Oração das Senhoras, Círculo de Oração Assembleia de Deus Canavieiras, Bahia, e onde Deus falou muito conosco. O Senhor se fez presente a ponto de nos trazer reflexões, bastante reflexões. E o título, ou o tema da festa foi Mulheres aos Pés, ou seja, mulheres ao pé da cruz. E eu fiquei entendendo que quem tem intimidade e é somente família. Quem fica ao pé da cruz é família, é familiarizado com Cristo e tem intimidade, né? Só tem intimidade aquele que fica no pé da cruz, né? Constante com o Senhor. Mas eu quero chamar a atenção aqui para nós desfrutarmos de uma palavra que está escrito no Evangelho de São Mateus, no seu capítulo de número 27, verso 24, quando Pilatos, então, vendo que nada adiantava, antes se fazia mais alvoroço, tomando água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: inocente sou do seu sangue deste justo, considerar isto. E eu trouxe para a nossa meditação um tema também que diz que quem tem poder de decisão não lava as mãos. Pilatos aqui era do tribunal, ele tinha todo o poder de decisão, ele poderia decidir no momento, ou soltar ou prender, ou dizer ao povo: não faça com esse justo. Mas para agradar a César, ele teve um desvio de personalidade, ou um desvio de conduta. Porque na frente do povo, ele diz que era inocente, lava as minhas mãos, mas entregou para crucificar. Quem tem poder de decisão não lava as mãos, ele vai à luta, ele procura defender, ele procura fazer o melhor para protegê-lo. Mas ele não, ele fez ao contrário, ele lavou as mãos. E quantos estão lavando as mãos para agradar à vontade maligna? Quantos foram chamados pelo Mestre e o Senhor deu ministérios? Quantos foram diáconos, consagrados a diáconos, ungidos a diáconos, ungidos a presbíteros, mas preferiu lavar as mãos a não seguir o Mestre, para agradar ao mundo. Porque tem muitos que não suportam o ministério, o ministro de Deus. É uma autoridade absoluta na terra, constituída por Deus, mas eles preferem lavar as mãos a seguir Jesus pela conveniência carnal, pela vontade carnal, pela vontade pecadora. E quantos hoje estão sem poder de decisão porque lavou as mãos, entregou o ministério, por ter desviado a sua conduta? Porque o homem, quando desvia a conduta, ele fica apontando erros, ele fica olhando defeitos, ele fica olhando comportamentos. Ele, em vez de olhar para Jesus, ele vê comportamento dos irmãos, aponta erro de um, aponta erro de outro, não sabendo que é aquele que está errado, porque ele está lá, mas ele está buscando o conserto.
Mas o desvio da conduta, o homem, quando ele começa a sair da presença, quando ele perde a sensibilidade espiritual, a primeira coisa que ele faz é lavar as mãos para o chamado. A Bíblia diz que Faraó, quando as pragas chegaram, ele, quando via o aperto, ele só abria a mão e dizia, pode ir. Mas quando passava o sufoco, ele endurecia o coração novamente. Desvio de conduta, desvio de personalidade. Tem gente que é assim, quando está aflito, clama ao Senhor. Quando está aflito, ore por mim. Quando está aflito, vai para a igreja. Mas quando a tempestade passa, lava as mãos e sai da presença. Desvio de personalidade, desvio de conduta. A Bíblia diz que Balaão foi convidado pelo rei Balaque para ir profetizar maldição contra o povo que estava saindo do Egito e só queria passar pela propriedade de Balaque. E o Senhor, ele usa uma mula, que todos conhecem essa história, para falar com Balaão. A mula só queria mesmo ajudar Balaão, mas Balaão, voltado para o dinheiro, para agradar ao homem, não observou que Deus estava falando através da boca da mula. Estava tão obcecado por agradar o homem que não observou que Deus estava falando através da mula com ele. E quantos estão dessa maneira, tão de mão dada, de mão atada com o mundo, que não está observando, não está ouvindo, não está vendo Deus falar, não está ouvindo Deus falar. E a Bíblia diz que na frente do rei e do povo, ele disse, eu falo somente aquilo que Deus colocar na minha boca. Uma personalidade boa, né? Só vou profetizar aquilo que Deus mandar. E quando ele falava, abria a boca para amaldiçoar, mas a palavra saía de bênção. Mas ali na presença do povo, ele estava com a personalidade. Mas nos bastidores, a sua mudança. Fora do circuito, ele estava ensinando a Balaque a desviar os homens da presença de Deus. Na frente uma coisa, mas nos bastidores por trás tinha desvio de personalidade, mau caratismo. E ele ensina, dizendo, coloca homens ou mulheres no meio deles, que eles vão se contaminar, eles vão se prostituir e assim enfraquece. E quantos estão com esses espíritos malignos, fazendo com que numa frente, na presença é uma e na ausência é outra forma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aqueles judeus no qual estava em julgamento a crucificação de Jesus ou não, foram os próprios que comeram com Jesus, foram os próprios que foram curados, foram os próprios que viram maravilha, mas para agradar a César, eles disseram, crucificam. Desvio de conduta, desvio de personalidade. E por conta, a Bíblia diz que, por conta dessas condutas, estou falando para crente, falando para cristão, que não adianta eu estar na igreja dando glória a Deus, aleluia, e estar apoiando o abortismo e a ideologia de gênero. Isso é desvio de conduta, é desvio de personalidade, porque não condiz com a palavra. Não adianta eu estar dando glória a Deus, aleluia, falando bonito, pregando bonito, ganhando alma para Jesus e estar compartilhando ou estar apoiando condutas de abortistas e de ideologia de gêneros. Isso é desvio de conduta. Quem tem poder de decisão, ele vai à luta, ele tem que apresentar a bandeira que é o Senhor Jesus, aquilo que ele representa o cristianismo. Ser cristão é isso.
Louvado seja o nome Senhor, do Senhor Jesus. E aqui eu vejo, pulando para São Marcos, no seu capítulo de número 9, verso número 14, quando aquele que tem o poder de decisão e decide, aquele que tem o poder de decisão e não volta atrás, aquele que diz que está feito, está contemplado, está consumado, tetelestai, está consumado. Aquele que tem o poder de decisão, ele decide. E a Bíblia diz que quando ele se aproximou dos discípulos, a transfiguração, Jesus vai ao monte da transfiguração e leva Pedro, Tiago e João, e lá ele mostra algo impressionante para eles, porque ele tem conduta, ele tem caráter, ele tem personalidade, e ele não esconde, ele mostra, porque o Senhor nos mostra tudo. E a Bíblia diz que ele vai ao monte da transfiguração e lá aparece Moisés, aparece Elias, e Pedro estava tão contagiado com aquela visão, com aquilo que ele tinha visto, Senhor, se eu quiser eu faço 3 tendas, um para o Senhor, um para Moisés ou para Elias. O Senhor só estava mesmo mostrando para ele o que viria para nós, o que será para nós, o que seria para nós, o que está preparado para nós. E aí ele desce. E quando ele desce, ele fica os 9 discípulos na terra, não sobe no monte, fica embaixo. E quando Jesus chega, eu acho isso tão impressionante. Quando ele nos chama, quando ele diz que está conosco, quando ele diz que não se afasta, que ele está conosco todos os dias. Aleluia. E ele diz que quando ele se aproximou dos discípulos, viu grande multidão ao redor deles e alguns escribas que ele discutia com eles. E logo, imediatamente, toda a multidão lhe vendo, espantaram-se e correndo, eles saudaram-lhe. E ele perguntou aos escribas, o que é que discutisse com eles? Ele está dizendo assim para aqueles 9 discípulos, olha, vocês são minha responsabilidade. De vocês quem cuida sou eu. Eu não admito que ninguém se volte contra vocês, porque vocês são meus. E onde eu estiver, eu quero que estejais comigo. Antes de ver o problema, a solução, ele resolve logo a situação dos seus. Ele vai dizer, está vendo que eu tenho cuidado? Eu não abandono vocês não. Que coisa maravilhosa. É saber que o Senhor não nos abandona. É saber que o Senhor sabe de todas as coisas. Ele estava lá no monte da transfiguração, mas já estava sabendo que lá embaixo estava tendo uma grande confusão contra os seus 9 discípulos. E assim ele sabe de todas as coisas quando algo acontece conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. E respondendo um da multidão disse, mestre, trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. E ele perguntou a seu pai, quanto tempo faz que isso acontece com ele? E ele disse-lhe, desde menino. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu pode fazer algo, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Mas quem tem poder de decisão não lava as mãos. Aquele homem poderia dizer, deixa para lá. É assim mesmo. Mas não, ele foi buscar o mestre. Mas foi buscar num lugar onde o mestre não estava. E a multidão impressionou aqueles discípulos, mas o Senhor chegou na hora. E ele disse, eu não estou suportando mais. É desde criança que esse crescimento está aí. É desde criança que está tendo esse problema. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. E quem tem poder de decisão, ele não lava as mãos. E o Senhor disse, não. Aleluia. Se tu podes crer, ao que crer tudo é possível. Eu não sei quanto tempo você está passando por problemas difíceis. Eu não sei quanto tempo você está com seu matrimônio defasado. Está com problema de concordância no lar. Mas quem tem poder de decisão não lava as mãos. Não diz é assim mesmo. Não diz deixa para lá. Quem tem poder de decisão e ama a sua esposa,
toma decisão, pede perdão. Quem tem poder de decisão e ama seu esposo, pede perdão, porque é bom estar os dois juntos e andar de acordo. E hoje, a decisão que você tomar influencia na sua família, porque todos sofrem. Talvez a decisão errônea que você toma, você sofre e sofre também todos os seus. Mas se você tomar uma decisão certa, todos se alegram e todos ganham. É bom você pensar nisso. Deixa de individualismo. Se for para retroceder, retroceda. Se for para pedir perdão, peça perdão, mas que saiba que o que você está fazendo hoje é para você e toda a sua família. A decisão de ir ao encontro de Jesus é uma decisão sábia. Não é a decisão de lavar a mão, porque quem tem o poder de decisão é você. Porque quando vocês namoravam, quando vocês noivaram, quando vocês casaram, eram unidos. Porque passar por tempo, tá um para lá, outro para cá. Quantos lares estão sendo destruídos por conta da atitude de lavar a mão dos pais? Eu lavo as minhas mãos, deixa para lá. Não é deixar para lá. Porque no meio do casamento tinha um testemunho principal chamado Cristo e ele não abre mão disto. É necessário que você tenha reflexão, que vocês venham a refletir para que a paz volte a reinar no meio dos seus. Não sejam individualistas. Pense nos seus filhos, pense nos seus netos. Pense na sua família, nos seus familiares, porque todos estão sofrendo por conta de uma decisão individual, por conta de uma decisão que vocês, sem pensar, tomaram. É tempo de refrigério, é tempo de voltar, é tempo de buscar viver em paz, porque o mundo é mau e não tem nada para nos oferecer. Mas Jesus Cristo, Ele está dizendo, se você quiser, é hoje, se você quiser, a sua vitória chegará em tuas mãos. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.